E aí, pessoal, prontos para mais uma aula de estatística? Pois é, ainda estarei resolvendo as questões de concursos. Espero que vocês estejam tentando resolver as questões antes de assistir a videoaula. De qualquer forma, prestem bastante atenção nos detalhes. É muito importante que vocês façam isso. Tenham uma excelente semana, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Bom, pessoal, vamos para a primeira aula de hoje. A questão de número 8 da Unesp, São Paulo. Essa questão, na verdade, ela está dividida em A e B. A gente vai fazer primeiro a A e depois, evidentemente, a gente vai fazer a B. Então, vamos lá. Diz assim: num curso de inglês, a distribuição das idades dos alunos é dada pelo gráfico seguinte. Então, temos um gráfico aqui, onde temos a idade dos alunos, aqui na horizontal, e na vertical temos aqui o número de alunos, a quantidade de alunos. Por exemplo, temos aqui com 16 anos, temos 4 alunos. Com 17 anos, temos 5 alunos e assim por diante. Primeira coisa que ele quer saber é o número total de alunos do curso. E a segunda coisa que ele quer, o número de alunos com no mínimo 19 anos. Então vamos ver, a primeira coisa que ele quer é o número total de alunos. Então vamos lá, número total, a gente tem, com 16 anos temos 4, com 17, 5, 4 mais 5, temos 9. Depois a gente com 18 anos temos 3, então 9 com 3, 12. Depois com 19 anos temos um só, então tínhamos 12, mais um, 13. Com 20 anos temos 2, então 13 mais 2, 15. E finalmente com 21 anos a gente tem 5, a gente tinha 15 mais 5, 20 alunos. Então 20 alunos a gente tem no total desse curso, né? Então 20 alunos, ó, a gente tem na alternativa A, na B e na D. Agora vamos ver o que mais que ele pede. Ele pede assim, o número de alunos com no mínimo 19 anos. Então, com no mínimo 19 anos, vamos pensar legal que 19 anos está valendo, né? No mínimo 19, 19 é aceito. 20 tem no mínimo 19, 21 tem no mínimo 19. Então, com no mínimo 19 anos, ou seja, inclui inclusive quem tem 19, temos 1, mais 2, 3, mais 5, 8. Então temos no total 20 alunos e com no mínimo 19 anos, é daqui para lá, temos 8 alunos que contamos. Então a resposta correta seria a alternativa D, 20 no total e 8 alunos, respectivamente, né? Então, muito importante, respectivamente, tem que ser na ordem correta que foi pedida, né, na questão. Então temos lá 20 e 8, a alternativa D é a correta. E só isso. Bom, pessoal, vamos à segunda questão de hoje, a questão de número 9, quer dizer, é a mesma questão anterior, né? Na verdade, o item B da questão. Então, a gente tem lá a mesma questão, no curso de inglês, a distribuição das idades dos alunos é dada pelo gráfico seguinte, o mesmo gráfico que vimos na questão anterior, só que agora ele está falando o seguinte, ele quer o seguinte: escolhido um aluno ao acaso, qual a probabilidade da sua idade ser no mínimo 19 anos ou exatamente 16? Então ele está falando assim, ó, a gente já viu que a gente tem 20 alunos no total, né? Mas se a gente escolher um ao acaso, ele quer saber a probabilidade desse aluno ter no mínimo 19 anos ou então ele ter exatamente 16. Como a gente faz isso? Bom, primeiro, preciso explicar algumas coisas básicas de probabilidade. Primeira coisa, probabilidade, a gente vai pegar a parte que nos interessa e dividir por todas as possibilidades. Então, vamos ver que a possibilidade que nos interessa, né? Primeira possibilidade que nos interessa é no mínimo 19 anos, né? Depois a gente vai ver essa história do exatamente 16. Mas a probabilidade de um aluno ter no mínimo, ou melhor, no mínimo, né, 19 anos, é exatamente quantos? Vamos ver. Ele ter no mínimo 19 anos, a gente já contou no anterior, que é 1 mais 2, 3, mais 5, 8. Então tem 8 alunos aqui que tem no mínimo 19 anos. Qualquer um deles seria possível, né? Qualquer um deles aqui serve para a gente. Então, a gente teria 8 dividido por todas as possibilidades, ou seja, o número total de alunos, todos os alunos, independente de ter no mínimo 19. Então, todos os alunos são 20. Então, 8 vinteavos é a probabilidade do aluno ter no mínimo 19 anos, né? Então, no mínimo, 19 anos.
né, que a gente viu. Pronto. Agora, qual a probabilidade dele ter exatamente 16 anos? Exatamente 16 anos, eu tenho 4 alunos que têm exatamente 16 anos, segundo o meu gráfico. Então, 16 alunos, é isso? Não, 4 alunos. 4 alunos dividido por total de alunos. Quantos alunos são no total? 20 alunos. 20 alunos. Então, essa aqui é a probabilidade de eu sortear um aluno e ele ter exatamente 16 anos. 16 anos. Agora, eu vou falar uma coisinha para vocês, importantíssima. Os conectivos que a gente vai usar. Sempre que nós tivermos o conectivo ou, então está dizendo assim, ó, no mínimo 19 anos, ou ser exatamente 16. Quando tivermos o conectivo ou implica em uma adição. Adição, vamos lembrar sempre isso, hein? Então, se tivermos uma coisa ou outra, a gente vai somar as frações. Agora, se fosse o caso, não é, mas se fosse o caso, se tivéssemos um E, aí isso implicaria numa multiplicação. Uma multiplicação. Então, vamos lembrar, sempre que tivermos um ou, isso implica numa adição. Se tivermos um E, implica numa multiplicação. Bom, então, se isso é verdade, eu tenho aqui, a primeira possibilidade é no mínimo 19 anos. E a outra exatamente 16. Está falando que serve uma coisa ou outra. Então, a continha é bem simples. Vai ser assim, ó, 8 20avos ou mais 4 20avos. Bom, somar frações com o mesmo denominador. Bom, o denominador permanece o mesmo. E lá em cima é só somar mesmo. 8 mais 4, 12. 12 20avos. Bom, olhando a resposta, não tem essa resposta, mas é bastante óbvio que a gente está vendo aqui que isso aqui dá para simplificar, né? Dá para simplificar, por exemplo, por 4. E se simplificarmos por 4, dividir em cima e embaixo por 4, olha o que vai acontecer. 12 dividido por 4 dá 3. E 20 dividido por 4 dá 5. 3 quintos. Opa, 3 quintos tem essa resposta? Tem sim. Alternativa A. Nota importante, pessoal. Se você não observar que esses dois números são divisíveis por 4, pelo menos vão perceber que os dois são pares, que dá para dividir por 2. E você divide por 2. Ficaria 6 sobre 10. Bom, 6 sobre 10, os dois ainda são pares. Você continua podendo dividir por 2. Divide de novo por 2, isso é obrigatório. E aí você chegaria no 3 quintos da mesma maneira. Tá bom? É só isso, pessoal. Obrigado. Bom, pessoal, a terceira questão de hoje, e vai ser a última de hoje, a gente tem uma questão da FUVEST. A questão da FUVEST de São Paulo diz assim: considere os seguintes dados obtidos em 1996 pelo censo do IBGE. Então a gente tem 3 coisas aqui. A gente tem uma tabela, na segunda aqui a gente tem um gráfico de setores, né? Um gráfico de pizza, aí como queiram. E finalmente a gente tem um gráfico de colunas aqui. Ele vai estar trabalhando com esses 3 gráficos e então vai me fazer a pergunta. Vamos ver o que ele quer na verdade. Então diz assim: a distribuição da população por grupos de idade é... Então eu tenho aqui, no meu primeiro item, uma distribuição de população por idades, faixas etárias, né? Então tem lá, idade e número de pessoas. Então tem lá, de 4 a 14 anos, 37.049.723 pessoas. De 15 a 17 anos, 10.368.618 pessoas. Então, o número de pessoas por faixa etária. No segundo item, a gente tem assim: as porcentagens de pessoas maiores de 18 anos, filiadas ou não a sindicatos, órgãos comunitários e órgãos de classe. Aí tem aqui quem é filiado e quem não é filiado a essas coisas todas aqui. Então diz lá, 69% não filiados, 31% filiados, tá? E o último item diz assim: as porcentagens de pessoas maiores de 18 anos filiadas a sindicatos, órgãos comunitários e órgãos de classe são... Aí está aqui, porcentagem de pessoas maiores de 18 anos filiadas a sindicatos.
Então tem assim, primeiro aqui, 53% filiados a sindicatos, 39% filiados a órgãos comunitários, 8% a órgãos de classe. Agora vamos ver desse monte de informação o que o problema quer. Então, a questão está falando o seguinte, ela quer o seguinte: a partir dos dados, pode-se afirmar que o número de pessoas maiores de 18 anos filiadas a órgãos comunitários é aproximadamente, então, muito importante, aproximadamente, em milhões. Aí está aqui as quantidades possíveis. Então vamos ver lá, olha o que ele quer. Ele quer, primeiro, ele quer as pessoas com maiores de 18 anos. Então, o que vai interessar para a gente dessa tabela aqui é só aqui, ó, de 18 a 49, 50. Então aqui embaixo também é maior de 18, né? Se tem 50 anos ou mais, tem maior de 18. Então o que vai interessar para a gente é essa quantidade aqui, ó. 73 milhões mais os 23 milhões aqui, né? Então, de cara, vamos pegar aqui esses dois valores e vamos somar. 73 milhões, 644, e olha, não estou colocando ponto. Se eu colocar ponto, esse ponto é uma vírgula, né? Não é separador de milhar, não se coloca. 508, tá bom? Mais, vamos ver lá, 23 milhões, 110,079, igual, tá lá. Olha só isso, hein? 96 milhões, 754.587. Tá, vamos deixar de lado esse valor. Depois diz assim, filiadas a órgãos comunitários. Então, filiados, aqui a gente tem não filiados e filiados. Filiados são 31%. Então, desse total aqui, dos maiores de 18 anos que a gente já tem, né? Tá aqui o total. Eu só preciso dos filiados a órgãos. Então, os filiados são 31%. Então, eu vou aqui e faço assim, ó, vezes 31, tecla mágica, por cento. Pronto. Ó, isso caiu agora para 29.993.921. Tá. Finalmente, ele quer assim, ó, ele quer filiados a órgãos comunitários. Então vamos ver a nossa última tabela, né? Nosso último gráfico, ele quer órgãos comunitários só. Aqui é sindicato, aqui é órgãos comunitários. 39%. Então, desse valor, eu vou calcular vezes 39%. Tá lá, 11.697.629. Bom, eu olho para cá e vejo, então, isso aqui, 11 milhões, aproximadamente 12 milhões. Então tá aqui, ó, aproximadamente 12 milhões e acabou. É só isso. Um probleminha da FUVEST, todo mundo se apavora quando vê um problema da FUVEST, mas olha só que bobagem, fácil de ser resolvido. Você vai por partes e a gente resolve tudo o que ele está pedindo. Agora, o que eu queria fazer para vocês é que, na verdade, a gente não precisava da calculadora, não. A gente podia ter calculado isso aqui meio que de cabeça, sem precisar ter tanto trabalho. Então, olha só, é lógico que durante uma prova, né, durante um concurso, a gente está nervoso, mas a gente precisa parar com esse negócio, tentar resolver, ver a matemática de uma outra maneira. Então, olha só como a gente podia estar resolvendo esse problema sem o uso da calculadora. Então, eu verifico que ele está me pedindo só os maiores de 18 anos. Vou somar esses dois valores aqui. Eu estou vendo 73 milhões mais 23 milhões, dá 96 milhões e pouco, quase 97 milhões. Eu não vou usar esse valor. Olha o aproximadamente aqui. Ao invés de utilizar 97 milhões, eu vou utilizar 100 milhões. Vou aproximar, vou jogar para o valor mais próximo, 100 milhões. Por quê? Imediatamente eu vou precisar calcular 31% desses 100 milhões. Também não vou calcular 31%. Eu já aumentei isso aqui de 96 milhões e pouco para 100 milhões. Ao invés de 31, eu calculo 30% de 100. 30% de 100 é 30. Fiquei com 30. Agora eu venho para a próxima. Eu tenho 30. Ele quer saber 39%, que é o órgão comunitário. Não, eu vou calcular 40. Vou calcular 40 de 30. 4 vezes 3, 12. Acabou. 12. Está aqui. Claro, é preciso ter sangue frio para fazer isso na hora, mas é um jeito de você revisar depois com calma, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!